Oi, gente. Pois é, coisas estranhas já estão acontecendo no governo Bolsonaro há algum tempo, mas agora mais uma, não é? O Paulo Guedes ele atestou a inocência do Lula, disse que o Lula não roubou nenhum tostão, pelo menos é o que diz o blog do Juca Kfouri, e isso foi vinculado por vários órgãos da imprensa, e o Paulo Guedes não veio ainda a público desmentir, então parece que ele falou isso mesmo. Até porque se fosse mentira, uma fala desse tipo já teria sido desmentida já há algum tempo. Ela aconteceu já, supostamente aconteceu já há alguns dias. Vocês podem ver, inclusive, que eu não comentei quando ela acabou de acontecer. Um dos motivos foi porque eu fiquei pensando, será que isso não vai ser desmentido? E aí vai ficar parecendo que eu falei uma coisa, e ainda pode ser desmentido, mas enfim, não foi ainda, não é? Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Eu sou André Teixeira Jacobina, aqui a gente fala de política, de ciência e de filosofia. Tem uma sessão de diálogos com especialistas e com grandes figuras da arte, da política, da filosofia, da ciência. Vai ter uma figura maravilhosa, o Renato Aroeira, no final de semana, um dos maiores cartunistas do país. Ele concedeu uma entrevista maravilhosa aqui para o canal e vai aparecer agora no final de semana. E o Filosofia Popular às sextas-feiras. Bem, gente, eu quero falar sobre isso aqui. Vamos ver o que é que diz o blog do Juca. Em reunião com 6 presidentes de tribunais de contas estaduais, o ministro da Economia, Paulo Guedes, usou o tom catastrofista ao defender as reformas que preconiza e sentenciou. Em Brasília, estamos como em Versalhes, à espera da guilhotina. De tudo o que disse, porém, o que mais chamou a atenção aos presentes foi sobre o ex-presidente Lula. Estamos convencidos de que Lula não roubou um tostão. E o seu patrimônio prova isso. Ele não teve, foi quem o avisasse do que acontecia em torno do seu governo. Acabou vítima do jeito de fazer política no Brasil. Serve como exemplo. Percebam que ele coloca a culpa no entorno e não no próprio Lula. Ele vai além até mesmo de pessoas que defendem Lula, mas que dizem, olha, provavelmente ele sabia de alguma coisa, mas do jeito que ele fala aqui, não só Lula não roubou pelo patrimônio, mas como a avaliação dele é que ele nem sabia exatamente sobre esses roubos, então ele não teria sido cúmplice por negligência, por saber e não agir, que é um tipo de declaração que mesmo pessoas de esquerda às vezes tem uma certa dificuldade de fazer, porque você não quer colocar a sua mão no fogo que uma pessoa não sabia de algo, quando você não estava lá dentro para saber exatamente o que essa pessoa sabia. Quer dizer, eu sempre achei, já disse aqui várias vezes, os julgamentos do Moro em relação ao caso do triplex e os outros casos são bem dos fajutos, e as evidências que são ditas como evidências são muito fáceis de você arrumar outras explicações. Eu costumo brincar dizendo que, porque tinha coisas dele lá. Oxe, se um amigo meu tivesse um sítio e eu fosse com regularidade, estaria cheio das minhas coisas lá. Porque a esposa opinou na reforma. Se minha esposa tivesse uma amizade muito grande com o pessoal que é dono do sítio, minha esposa poderia ser consultada por uma reforma e dar a opinião dela e até participar, dando pitaco. Quer dizer, nada do que é dito que é evidência desse tipo me parece evidência. O que seria evidência seria desvio de dinheiro na conta, aumento do tamanho do patrimônio, coisas que não foram provadas naqueles processos e que atestam ou indicam que a condenação do Lula é no mínimo imprudente e apressada. Por isso que defender a liberdade do Lula diante dessas condenações faz todo sentido. Mas o Paulo Guedes não está assumindo apenas uma postura que eu chamaria racional diante do que eu falei antes. Não, ele está indo muito além. Ele está dizendo que mesmo a corrupção que aconteceu dentro do governo Lula, ou seja, a corrupção real, que o Lula não teria participado diretamente, ele não teria nem negligente. Ou seja, não seria nem aquela pessoa que sabe da corrupção, mas que não fez nada. Que é uma acusação que é mais difícil de você se esquivar, porque se está acontecendo muita corrupção no seu governo, as pessoas têm dificuldade de acreditar, ele não sabia nada. As pessoas têm dificuldade de acreditar nisso. E é o tipo de acusação que é muito difícil imaginar que uma pessoa da direita quisesse tirar de Lula. Então, essa fala do Paulo Guedes, a primeira parte, ele dizer que não roubou nada por causa do patrimônio dele,
eu entendo, porque você olha para o patrimônio do Lula e ele não enriqueceu, então você dizer que ele não roubou, enfim, é meio lógico. Você olha para o patrimônio da pessoa, é uma das formas que você mede, não é? Mas, por exemplo, a direita iria apontar, mas o Lula não enriqueceu, mas olha para os filhos, olha para os entornos, olha para pessoas ligadas a ele. Quer dizer, sempre tem uma escapatória para você continuar acusando. E ele basicamente inocentou. É muito curioso isso. Aí faz a gente pensar, será que o Paulo Guedes está pensando em uma estratégia de saída? Foi uma coisa que passou pela minha cabeça, não tenho certeza. É pura especulação. Mas passou pela minha cabeça o seguinte: olha, se esse negócio dessa reforma da Previdência não sair, eu pego meu boné. E se o pessoal estiver dando muita dificuldade, eu dou algumas declarações desse tipo, que eles vão querer minha saída e eu vou me embora, e vou cuidar de banco, e vou cuidar de meus negócios, e tô fora dessa. Quer dizer, será que é isso que está passando pela cabeça do Paulo Guedes? Porque se tem uma coisa que você falar para o núcleo bolsonarista que é intolerável, é a mais intolerável de todas. Talvez uma das mais intoleráveis. Difícil pensar uma coisa mais intolerável para o núcleo bolsonarista é você falar que Lula é inocente. É pior do que o Mourão dizer para o núcleo bolsonarista, é pior do que o Mourão dizer aborto é escolha da mulher. Que também foi uma declaração estranha para um cara conservador como o Mourão e no contexto que ele está vivendo, quer dizer, seria o tipo de coisa que ele guardaria para ele, não colocaria para a imprensa, a não ser se quisesse parecer mais palatável, que é uma tese que eu tenho em relação ao Mourão. Eu acho que o Mourão está bem assessorado e o Mourão está falando coisas para ser mais palatável. Mas o Guedes, ele não é vice, ele é ministro. Por que ele falaria uma coisa dessa? Pode ter sido um lapso de racionalidade momentânea? Possível. Possível. É difícil imaginar o que é que estava passando pela cabeça do Paulo Guedes quando ele falou isso, né? Talvez ele tenha examinado o caso, não sei, mas basicamente ele colocou a culpa na velha política, no sentido de como se a política faz, a corrupção endêmica, estrutural, e que às vezes pessoas inseridas acabam se metendo nisso. Outra hipótese que eu pensei, será que ele está plantando uma semente para se defender de futuras acusações? Porque ele pode ter percebido que a situação dentro do Ministério da Economia, do Ministério da Fazenda, enfim, esse super ministério é meio complexa e que é possível futuramente aparecerem acusações para ele. E aí ele está dizendo, não, eu que nem o outro, a gente sabe, olha, aconteceu com o Lula, agora estão querendo fazer acontecer comigo, eu não posso permitir. Mas, na verdade, eu não sabia de nada. Será que já é um álibi? Que ele já está plantando ali para o futuro? Eu estou levantando uma hipótese atrás da outra, gente, porque é muito estranho do ponto de vista político. Assim, mesmo o Paulo Guedes sendo uma pessoa inexperiente do ponto de vista político, não é possível que ele não fizesse a dedução óbvia que, se ele fala uma coisa dessa, o núcleo bolsonarista vai querer a cabeça dele. Porque o núcleo bolsonarista tem como um dos elementos da trindade bolsonarista, né, é a corrupção do Lula. O desejo que eles têm, quase que orgásmico, de ver o Lula preso. É uma coisa assim, é um prazer quase sádico que eles têm em relação à prisão do Lula. Então, é óbvio que dizer o que ele disse iria irritar os bolsonaristas. Iria irritar muito eles. E, no entanto, ele falou e acrescentou. E foi enfático. Estamos convencidos de que o Lula não roubou um tostão. O seu patrimônio prova isso. Ele não teve foi com quem o avisasse do que acontecia em torno de seu governo.
Juro pra vocês, quando eu vi isso daí, eu disse, será que é fake news? Eu fiquei invocado, eu fiquei... E esperei, não quis fazer o vídeo, porque achei que isso daí vai ser questionado. Vai ter gente vindo e dizendo que ele não falou nada disso. E, no entanto, já se passaram, acho que 2 ou 3 dias, e ninguém veio ao público questionar. Então parece que ele falou isso mesmo. Muito estranho, gente. Muito estranho. Eu realmente levantei hipóteses, mas nesse caso tá difícil para que eu adivinhe o que é que ele estava querendo. Eu acho que tem muitos cenários possíveis. Tem muitos cenários possíveis e não dá para adivinhar. Não dá mesmo. Bem, se você gosta do que a gente faz aqui no canal, se lembre sempre de se inscrever no canal, dar um like, compartilhar, divulgar o material do canal e lembrar que a gente agora está com a campanha no Apoia-se, o pessoal do Apoia-se está selecionando temas. O primeiro tema foi o Renova Brasil e temas futuros podem ser selecionados por vocês se vocês entrarem no nosso Apoia-se e passarem a doar pelo menos R$6. Vocês podem doar R$1 se vocês quiserem, mas a partir de R$6 a pessoa pode participar do nosso grupo do WhatsApp e com isso decidir futuros temas que a gente vai abordar aqui no canal. Tá certo? Então, gente, era isso aí e a gente se vê no próximo vídeo. Também tem ótimas notícias aí para as próximas semanas, mas não quero adiantar não, porque são entrevistas que ainda não estão confirmadas todas, então eu apenas vou dizer que estamos em diálogo com pessoas muito interessantes e vamos ver se algumas delas vão rolar. Um abração, gente, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.